Bem-vindos de volta, pessoal. Peço desculpas aí pelos probleminhas técnicos. A gente já passa por isso e a Carla já vem para falar com vocês. Só um minutinho. Sejam bem-vindos de volta, todas e todos. Obrigado primeiro pela participação. Acho que agora a gente. Vamos lá. Se a mágica do Instagram nos apoia, Agora olha, Carla. foi. Muito bom, Agora Carla. deu. Desculpa, Primeiro, obrigado. tava acontecendo alguma coisa aqui do computador que não ia, mas agora eu entrei do celular e foi. Me desculpem. Imagina, eu que agradeço a paciência enfim, essa parte tecnológica estamos todos aprendendo juntos, o pessoal está entrando. Eu queria, antes de tudo, agradecer a todos que estão participando, entrando e chegando, agradecer a sua presença, Carla. Eu que agradeço. Essa é a nossa primeira live, então, convidada de honra, mais do que especial, você participando. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Um momento diferente, né? Então já aviso que pode ser que tenha interrupção aqui de criança no meio da live, mas estou super feliz de participar. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina, eu digo mesmo aqui, se vocês virem uma gata pulando aqui em cima da mesa... Já começou. Olha, já chegou, que legal. Tudo bem? Qual é o nome dela? É a Luana. Dá um oi, Lu. Oi, Luana, Oi. tudo bem? Você vai ser entrevistada também, fica à vontade. Mas, gente, vamos começar oficialmente. Eu queria me apresentar, meu nome é Leonardo do Flor, sou coordenador de mobilização e relacionamento do Instituto Etos. Hoje a gente está fazendo a nossa primeira live aqui no Instagram, nossos diálogos Etos, conversando com a Carla Crippa, que é vice-presidente de Relações Corporativas da cervejaria Ambev. A Ambev é uma associada do Instituto Etos desde 2015, e o Etos, para quem também não conhece ou está chegando agora, o Etos é uma organização que há 22 anos promove a sustentabilidade no Brasil. Então, nós com outras 500 empresas, estamos juntos, discutindo, achando soluções, pensando aí no futuro dos negócios aqui no Brasil. É uma organização genuinamente brasileira e eu adoro destacar isso. A Ambev, não preciso apresentar, é uma das maiores empresas do nosso país, mas eu queria que você se apresentasse, Carla, contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, essa posição de super prestígio na Ambev, como mulher, como profissional. Como é que foi a sua trajetória até chegar nessa posição? Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Legal, prazer. Eu fiz a maioria da minha carreira jurídica, então sou advogada de formação, fiz economia também e acabei seguindo uma carreira mais pela advocacia mesmo. E aí eu entrei pela Ambev também pelo jurídico, depois de 3 anos eu vi que eu queria realmente encontrar um propósito maior, fazer a diferença no mundo. Não tem problema nenhum dos advogados, né? Eu também sentia a boa ação que eu fazia como advogada, mas eu sentia a falta de fazer algo mais, de realmente conseguir aprender, sair fora da minha zona de conforto, enfim, de alguma forma incentivar e conseguir estimular a empresa que eu trabalho a realizar ações cada vez mais sustentáveis e que gerem impacto positivo. E aí eu mudei para sustentabilidade, entrei em 2016 na área de sustentabilidade, desde então fiquei como sustentabilidade, depois assumi também comunicação e mais recentemente aí assumi como vice-presidente de relações corporativas ou relações com a sociedade, como a gente tem chamado. Nossa, que legal, hein? É uma mudança que eu já vi alguns profissionais fazendo, essa de começar pelo mundo jurídico e se apaixonar pela sustentabilidade. Como é que foi essa questão da sustentabilidade especificamente? Como é que foi esse desafio de aprender dentro da Ambev, que é uma empresa que teve mudanças muito claras, né? A gente, no próprio Etos, a própria Ambev começou pela área de compliance, integridade, e hoje a gente tem um diálogo muito bom sobre diversidade, inclusão. Como é que foi essa aproximação desse tema? Bom, sustentabilidade é apaixonante, né? Desde que eu entrei, não saí mais, porque
é muito fácil. Quem está acostumado aí a ler código, leis e brigas no judiciário, assim, não foi nada difícil a adaptação para a área de sustentabilidade. Eu fiquei apaixonada já no comecinho, quando eu comecei com os projetos de água na época, de segurança hídrica, que é um tema assim que mora no meu coração até hoje. E, é um tema que eu acho que ele é bacana também, porque você fala com todas as áreas da companhia, né? Você adquire um conhecimento também e você adquire uma interlocução muito forte com diferentes áreas, de produção, de vendas, marketing, logística. Então, eu acho isso realmente sensacional, o quanto a gente aprende, o quanto a gente interage, não só dentro, como também fora da companhia, né? Então, toda a relação que a gente tem com o terceiro setor, assim como o Instituto Etos, as outras associações, até com concorrentes, né? A gente tem a oportunidade de interagir bastante, de aprender bastante. Então, é muito legal esse 360 que a gente tem na sustentabilidade. Eu sou apaixonada pela área. Legal. E até falando sobre essa relação de trabalho ainda no seu caráter pessoal, como é que tem sido essa transição para trabalhar de home office, ficar em casa o tempo inteiro com filhos, É com difícil, família? né? É muito difícil. Eu fui convidada hoje para participar de um treinamento na empresa para falar com as outras mulheres sobre dar dicas, né, de como interagir. E aí eu te confesso que a minha resposta foi, olha, eu preciso aprender sobre isso, não estou na posição de dar dicas para ninguém, não. Eu tenho essa de 7 que apareceu aqui no início da live, tenho também uma nenezinha de 1 ano. Então é Nossa. muito difícil, realmente. Meu marido continua trabalhando fora, eu estou de home office, mas a empresa dele ainda não parou nesse sentido, é mais de produção, ele continua indo, então é muito complicado. A gente tem que trabalhar, ser mãe, professora, tudo ao mesmo tempo, e cuidar da casa, né? Então, isso daí é um desafio imenso. Eu acho que muita gente vai parar de pedir para fazer home office. Leonardo? Opa, voltamos. Voltou. Eu estava fazendo a brincadeira, eu falei, acho que muita gente vai parar de pedir para fazer home office, né? Depois que tudo isso passar. Exato, acho que vai acontecer um trauma gigantesco de ficar em casa tanto tempo, né? Já não tem mais o que lavar de louça, de arrumar a casa. É isso aí. Mas tem sido um desafio que eu acho que também, por outro lado, né, pensando do lado positivo dessa questão, muitas empresas que não estavam preparadas, né, obviamente não são todas as funções e todos os cargos que permitem, né, seja feito um home office, mas existiam muitos casos que poderiam ser feitos, né, até pensando, voltando para o tema de sustentabilidade, com mobilidade urbana, em questões de emissões de gases, do nosso transporte. Eu acho que vai ser um momento que a vida não vai voltar a ser como era antes, né? Concordo. Fora que, assim, o quanto que a gente vê que a gente consegue resolver remotamente também é impressionante, né? Que a gente, no dia a dia, nas empresas, perde de tempo fazendo um monte de reuniões e agora todo mundo se acostuma a resolver o negócio com mais agilidade, se adaptar e usar a tecnologia realmente a favor. Eu acho que vai ser um legado importante. Com certeza. Legal. Bom saber do seu histórico pessoal. Assim que você tiver alguma dica, fica à vontade de compartilhar com a gente. A gente está nesse momento aprendendo juntos. É um momento muito único da história, muito sério, muito importante. Mas eu acredito que é um momento para a gente repensar muitas coisas. E sustentabilidade, no fundo, quando a gente discute, é isso, né? Repensar negócios, fazer de uma forma mais eficiente, nova, inovadora. A gente talvez foque muito na questão do ambiental, quando a gente fala de sustentabilidade, mas tudo isso que a gente está vivendo não deixa de ser uma forma de repensar os negócios, né? Eu acho que, Leonardo, nesse aspecto, né, a gente falava muito no início da segurança e saúde física das pessoas. E rapidamente, questão de 1 semana, a gente viu a importância da segurança psicológica também. O quanto o home office afeta esse equilíbrio psicológico, aumenta a ansiedade. Então foi bacana até que hoje de manhã, nesse bate-papo que eu fui para aprender e não para ensinar nada, tinha uma psicóloga e ela falou sobre isso, sobre a angústia. Aí ela estava falando mais com mães, mulheres, a angústia que as mães, mulheres que também trabalham têm, de ter que também educar os filhos, passar o conteúdo e fica naquela briga, naquela disputa de não, você tem que fazer essa tarefa, essa lição. E ela falou, olha, o importante faça com que seus filhos passem de uma forma
forte por esse momento e saiam psicologicamente mais equilibrados, né? Menos importante que eles assimilem um determinado conteúdo e mais que realmente eles saiam dessa mais preparados para enfrentar. Eu achei esse um aprendizado interessante que eu saí de hoje de manhã, assim, de tentar também relaxar e não tentar sempre fazer tudo à perfeição, mas entender que muitas vezes tá ok, só vale a gente dar um abraço, dar um conforto, e entender que tá todo mundo no mesmo barco, exercer empatia, porque isso agrega, às vezes, mais do que tentar resolver o problema específico, né? Claro. E até aproveitando esse gancho, se você me permite, até antes de entrar especificamente nas ações da pandemia, mas a Ambev é uma empresa que vem passando nos últimos 5 anos por mudanças muito profundas nessa questão de diversidade e inclusão, né? Se você puder explorar um pouquinho, você está comentando aí dessa reunião do grupo de mulheres hoje de manhã, como é que você tem visto essas mudanças dentro da empresa, principalmente em relação ao papel da mulher na Ambev? Legal. Esse é um tema super relevante. Eu tenho participado ativamente dessas discussões. Ele começou há mais ou menos 5 anos mesmo, que bate com esse tempo que você está falando, com a criação dos grupos de afinidade. Então, a gente criou um grupo de mulheres, que é o VAIS, que a gente chama, para discutir esses temas e realmente levantar as bolas, levantar os pontos que estavam incomodando, o que tinha que melhorar, o que não estava legal e por aí vai. Nesse contexto, a gente teve uma mudança que eu acho que ela aconteceu muito de dentro para fora, no sentido de as pessoas entenderem a necessidade dos ajustes. Então, vai desde, por exemplo, você ter mentorado específico para as mulheres, você ter... A gente leva muito a sério o que a gente chama de ciclo de gente, que é um processo de avaliação das pessoas ao longo do ano. E aí você tem é obrigatório, assim, qualquer promoção que você faça, você tem que ter uma mulher mapeada. Se não tiver uma mulher mapeada, você tem que justificar pro Papa ali, porque você vai passar vergonha. Então, você começa a cobrar das pessoas. Aí, treinamento para toda a liderança sobre viés inconsciente. Quando você tem num ambiente empresarial muitos líderes homens, a gente sabe que isso acaba tendo uma tendência natural da pessoa escolher as que são semelhantes, né? Então, a gente fez o treinamento de viés inconsciente. E esse foi o primeiro passo. Aí a gente começou a ter mudanças também na nossa propaganda. Então a gente teve um momento histórico ali de transição de uma marca nossa, de cerveja, de admitir erros do passado, que é uma coisa importante também, né? De admitir que errou e fazer o ajuste na sua publicidade. E eu tenho muito orgulho de ter acompanhado essa evolução dentro da empresa. E uma evolução assim que eu acredito muito que foi realmente de dentro para fora, de conseguir também ver dos líderes, dos treinamentos de respeito, dos canais de ouvidoria que a gente tem também com bastante segurança, com mulheres participando para escutar os pontos, enfim, até ter evolução nos indicadores mesmo. Então, começar a ter os nossos compromissos de mulheres na liderança, de conseguir realmente monitorar e evoluir nesses índices. Ainda tem muito a ser feito, né, Leonardo? Acho que a gente está longe de ser um exemplo. Acho que a gente tem mais que se inspirar em outras empresas que estão num ponto mais avançado até do que a Ambev, mas eu tenho orgulho de poder ter participado dessa história e conseguir contribuir para aumentar, principalmente um ambiente mais inclusivo e uma quantidade maior de mulheres na liderança. Sim. E é um movimento sem volta que traz vozes como a sua, né, que são importantes em empresas e setores historicamente masculinos, né? Sim. A gente reconhece, e é legal, por isso que eu quis também comentar, acho importante. Claro que o assunto coronavírus e Covid-19 tem tomado todas as pautas, não tinha como ser diferente, mas essas outras questões não desapareceram, elas continuam existindo, e acho importante a gente não abandonar elas totalmente, continuar falando sobre elas, né? Com certeza. Falando especificamente sobre as ações da Ambev atuais, né? A gente viu uma resposta muito rápida, né? Eu, particularmente, acredito que foi a primeira empresa grande que se posicionou no momento bem dinâmico mesmo. Eu queria entender, principalmente com a questão do álcool gel, né? Foi uma ação, acho que na primeira semana que todo mundo estava começando a ficar em casa, até teve algum certo ruído de comunicação entre as pessoas não entenderem como é que funcionava a ação, mas foi um posicionamento rápido
incisivo, e com uma questão era e continua sendo muito importante, né? Que é chegar nas pessoas um material que está escasso, que tem uma demanda muito grande, né? E eu queria entender, assim, antes de como é que estão os resultados atuais, mas como é que foi esse processo de decidir tão rápido que essa era uma ação importante a se fazer? Legal. Acho que ninguém está preparado para lidar com uma crise como essa, né? Se eu viesse aqui te falar um monte de ações que a gente tinha, que já foi lá plugar e colocar na rua, eu estaria mentindo, porque nenhuma empresa estava preparada para uma crise dessa magnitude. Eu acho que o que foi importante para a gente foi realmente a vontade de fazer. Foi impressionante o quanto a gente tem de pessoas que estão com ideias, assim, todo dia. Tem um time de mais ou menos umas 100 pessoas na Ambev que fica dando ideia de como ajudar na crise, do que a gente pode fazer. Poxa, vamos migrar, vamos agora virar uma fábrica de produzir máscara, vamos migrar e mudar para o álcool gel, vamos fazer não sei o quê. Tem um monte de ideia aqui que ainda nem foi para a rua, que a gente está tentando viabilizar. Mas é a boa vontade da galera, uma galera super jovem, que tem essa vontade realmente de fazer a diferença, de deixar um legado, uma contribuição importante. Te perdi? Você está me escutando? Deu uma travada. Não, estou escutando. Legal. E eu acho que muito do assim, de não fazer perfeito, né? Então a embalagem do álcool gel, propriamente dita, ela não é uma embalagem bonita, ela é uma embalagem ali que foi meio improvisada, que a gente pegou a embalagem do Guaraná Caçulinha, que é uma garrafinha pequenininha, e a gente colocou uma tampa ali, que é uma tampa meio de shampoo, com um rótulo que também estava mais ou menos. Então, se a gente fosse fazer uma coisa legal, realmente de produto, passando pelo marketing, etc., ia demorar muito tempo. Então, o que a gente decidiu foi, vamos da forma mais ágil que a gente consegue para colocar o negócio na rua para conseguir chegar nos hospitais. Essa foi a decisão. Então foi isso, foi agir rápido e usar o que a gente já tinha. Como é que a gente consegue fazer no menor número de ajustes possível, colocar isso na rua rápido. Depois o das máscaras também, de embalagem PET, mesma coisa. Se a gente fosse fazer um negócio perfeitinho, bonitinho, talvez demorasse mais tempo. E a gente foi, sim, mais com esse pensamento ágil. Eu acho por esses dois pontos, assim, a vontade de fazer e essa questão de não ir atrás do perfeito, mas sim de vamos usar o que a gente tem aqui dentro e realmente contribuir com as nossas fortalezas. Legal. Com certeza, esse é um aprendizado muito valioso, né? Na busca por tentar achar qual é a melhor solução, a gente acaba ficando paralisado, né? E isso, num momento tão crítico, né, que a gente tem visto que, enfim, a principal característica desse vírus é a rápida propagação dele, né? Então era importante, o timing era uma coisa essencial, né? Então, até parabenizo por vocês pensarem tão rápido. Eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho melhor esse grupo de 100 pessoas que você comentou, como é que vocês estão conversando? É por Zoom, Skype? Como é que tem feito essas conversas? É por WhatsApp e Zoom. Então a gente chamou de Squad, agora tudo está na moda, tudo é Squad, né? Metodologia de Squad. Chama Squad do Bem. E aí tem o Squad do Bem ali que tem essas pessoas e a gente faz Zooms diários para tomar as decisões, dividir os processos. E aí surgem as ideias novas também, de como é que a gente consegue implementar. É mais ou menos essa dinâmica, assim, Zoom e WhatsApp. Que legal, bacana. E como é que tem sido os resultados, então, de fato? Essas ações começaram, né, em torno de 4 semanas atrás, mais ou menos, né, principalmente a do álcool gel. Vocês já entregaram para as comunidades? Como é que ela tem sido feita? Sim, são 4 principais, Leonardo. A primeira do álcool gel que a gente anunciou foi 500 mil unidades, né? Essas 500 mil unidades para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Todos os hospitais públicos dessas cidades e do Distrito Federal recebendo 5 mil unidades cada. Isso a gente já entregou 100% desse primeiro lote de 500 mil. A gente viu que isso foi no começo da crise, que São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal eram os problemas. Aí depois a gente viu que, poxa, não ficou em São Paulo, Rio e Distrito Federal. Temos que dar um jeito de aumentar a capacidade. Existia uma restrição de insumo, porque aí eu me tornei especialista em álcool gel aqui, mas o álcool gel ele tem um insumo que transforma o álcool da cerveja. Para você transformar o álcool que a gente tira da nossa cerveja em gel, precisa desse negócio, chama Carbopol, que vem da China.
E aí tinha uma restrição grande de importação. Então a gente teve que desenvolver essa cadeia para conseguir aumentar. E aí a gente conseguiu, com um substituto ali, que tinha o mesmo efeito do que esse Carbopol, aumentar, e aí a gente foi para 1 milhão de unidades de álcool gel para poder ir também para os outros estados. Esse segundo lote, para chegar no 1 milhão, a gente entregou mais ou menos metade até agora, e até o fim dessa semana a gente fecha o lote inteiro, e aí vai para o Brasil inteiro. Esse é do álcool gel. Aí tem o do hospital. O do hospital é outro conceito, é construção de leitos, desculpa o barulho aqui, é construção de leitos. Então a gente fez uma parceria com a Gerdau, com o Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, com a prefeitura, para construir hospital, mas não é hospital de campanha, né? É hospital definitivo. E aí a gente falou, poxa, precisa ser rápido. A China fez em 20 dias, se não me engano, a gente tem que fazer em 20 dias também. Aí entregamos segunda-feira agora os primeiros 40 leitos em 20 dias, e os próximos leitos para fechar os 100 leitos vão em mais 20 dias. E aí agora tem as máscaras, que a gente está começando a entregar na sexta-feira, que são 3 milhões de máscaras de proteção facial para os profissionais da saúde. E tem mais coisa aí por vir também. Legal. A gente vai ficar ansioso para conhecer essas nossas novas iniciativas. Sobre essa questão do hospital, então, só para eu entender um pouquinho melhor, terá um hospital de campanha em um hospital e as questões dos leitos, ou eles são a mesma coisa? São os leitos de hospital, não é um hospital novo. Lá no Mboi-Mirim, que é uma região aqui de São Paulo, que é uma situação maior de vulnerabilidade, o Albert Einstein já tem um hospital público ali de atendimento pelo SUS, que é um hospital de ponta, inclusive muito premiado. Daí o que a gente fez foi, em parceria com a Gerdau, com a Prefeitura, o Einstein e a Brasil Cuba, a gente fez esse hospital anexo ao Mboi-Mirim. Então, são leitos de hospital que vão atuar em conjunto com esse já do Mboi-Mirim. Vai ser uma parceria mesmo. Legal, bacana. A gente vai querer conhecer essas novas iniciativas, o Edson vai continuar divulgando tudo que a Ambev vai fazer, a gente está considerando fundamental, no sentido também de colaboração com as outras empresas, que é um assunto que eu quero abordar daqui a pouquinho. Mas antes, até aproveitando o gancho de uma pergunta que fizeram, e que era a minha dúvida também, sobre a questão dos colaboradores da Ambev, também foi, como você já disse, obviamente, foi tudo muito rápido, muito dinâmico. Como é que foi essa preocupação interna, né, com os colaboradores da empresa, sobre essa questão de parar a produção, diminuir a produção? Como é que foi a estratégia para vocês chegarem no modelo que vocês chegaram atual, e você está sentindo que tem resultados, mudou? Como é que você tem sentido as questões mais internas da empresa nesse momento? Legal, ótima pergunta. A gente tem quase 30 mil funcionários na Ambev, é muita gente, né? E aí, o que a gente fez? No dia 1, quando a gente viu que a crise realmente era algo relevante, isso acho que era começo de fevereiro, talvez, foi bem rápido, porque a gente tem também uma operação do nosso grupo na China. A gente já tinha esse mapeamento da China e já tinha essa visibilidade de que o negócio podia aumentar e se tornar uma pandemia. A gente formou um comitê de Covid, que a gente chama, um comitê multidisciplinar, e a gente colocou as prioridades, os eixos, né? A gente desenhou um triângulo ali, a gente teve 3 eixos principais de atuação. O primeiro de todos é a saúde física e mental dos nossos funcionários. Isso está em primeiro lugar, nesse comitê e em todas as nossas ações. Aí, nos eixos de baixo da pirâmide, do triângulo, a gente tem as ações de apoio às comunidades e as ações de apoio ao nosso ecossistema, bares, restaurantes, fornecedores e do nosso negócio. Quando a gente fala da ponta da pirâmide ali de prioridade, que é a nossa gente, a gente agiu da seguinte forma. A primeira ação, colocar todo mundo do time administrativo e de vendas em suas casas, trabalhando remotamente. Essa não é uma decisão fácil de se tomar, né? Principalmente quando a gente pensa que no mercado, as outras empresas, naquele momento, no nosso setor de bebidas, ainda não tinham feito aquilo. Então, é uma decisão que ela demanda uma reflexão grande de colocar todos os vendedores nas suas casas. Será que isso vai ter impacto em venda? Será que não vai? E a gente decidiu tomar a decisão que isso não importa. O que importa é a segurança das pessoas. Então, a gente colocou essas pessoas, os vendedores, nas suas casas, fazendo as vendas por telefone,
para os bares e restaurantes. Então, tiramos da rua e tiramos o time administrativo. O time de produção, especificamente, e o time de entrega logística, o que a gente entendeu? A gente precisa manter um percentual, e aí a gente reduziu o número dos funcionários, principalmente tirando grupo de risco, alternando os turnos para não ter, por exemplo, enfretado, transporte público, refeitório, manter a distância de 2 metros entre as pessoas, então reforçar protocolo de higiene, máscara, enfim, higiene coletiva, higiene individual. Então, a gente tomou todas essas medidas, alternou os turnos para ter menos pessoas simultaneamente. Então, a gente também tem um compromisso de manter os lares dos brasileiros e brasileiras abastecidos. Como é que a gente consegue fazer isso e compatibilizar isso com a menor exposição possível das pessoas? Então, foi fazendo isso, tomando as medidas de precaução, higiene pessoal, higiene coletiva, distanciamento, especificamente, super importante, questão do distanciamento, e a gente contratou um infectologista. A gente já tinha uma médica do trabalho, a gente contratou um infectologista de ponta, aqui de São Paulo, para revisar todos os protocolos. Então, ele revisou tudo que a gente fazia na cervejaria, se estava certo, se estava errado, o que tinha que ajustar, medir temperatura, é certo, não é, usar máscara, é certo, não é, e por aí vai. Então, foram esses os de segurança física. Os de segurança mental, o que a gente fez foi, a gente passou a divulgar diariamente dicas de cuidado com saúde mental. Então, a gente ofereceu, por exemplo, lives de ginástica, lives de meditação, abriu um aplicativo para todo mundo, que é um aplicativo fantástico de meditação e saúde mental, que tem uma assinatura, né? E aí a gente conseguiu liberar para os funcionários por esse período para fazer. É mais nessa linha, assim, saúde física, saúde mental dos funcionários. É legal, nossa, bastante coisa para os funcionários, e a gente conversou no início da conversa sobre essa questão de saúde mental, e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem visto muito, trago o nosso exemplo pessoal aqui do próprio Ethos, de aflições, de incertezas, né? Esse é um cenário de muita incerteza, então é muito difícil de manter a sanidade de todos. Então, ter essas outras iniciativas paralelas, né, que não necessariamente são core business, são bem interessantes. E você comentou sobre as operações na China. Eu não sei se você pode trazer alguma experiência de como é que eles estão hoje lá lidando com como é que está hoje que vocês têm recebido o noticiário deles. A China é muito diferente do Brasil, né? Eles têm uma disciplina que ela é, assim, super rígida. Então, se você tem um direcionamento das pessoas ficarem em casa, eles cumprem lá. Né? É diferente da nossa cultura, né, do chinês. Então, eu acho que isso ajudou, pelo que a gente conversou com o time de lá, isso ajudou a enfrentar a crise. Quando a gente olha a curva da China, né, ela é uma curva que ela dá aquela embarrigada Sim. muito rápido. A gente está num momento no Brasil agora que está aquela dúvida, né? Ninguém sabe ainda o que vai acontecer com a nossa curva, se vai crescer, se vai embarrigar. Mas a gente viu que tem mais ou menos 3 fases dessa crise na China. A gente tem uma primeira fase que é quase que a fase da negação, das pessoas acharem que o negócio não é tão sério quanto ele é, ou que não vai ter a repercussão que poderia, e por aí vai. Aí você tem uma segunda fase que cai a ficha, que as pessoas entendem que o problema é real, que precisa se prevenir, etc. A terceira fase é de preparo da infraestrutura hospitalar. Então, como é que a gente consegue efetivamente tratar das pessoas que ficarem doentes, por aí vai. A gente viu que nessa fase da infraestrutura a gente tinha que agir rápido, agir de forma decisiva. A velocidade da resposta influenciaria mais do que a perfeição, que foi o que eu compartilhei, né? Que foi aí que veio toda a ideia do álcool gel e das outras ações. Depois a gente entra na fase mais dura, que é a fase do pico da doença, de que as pessoas realmente próximas começam a ser contaminadas, e a gente tem número de mortes causando muita ansiedade, né? A gente vê noticiários e o quanto isso é angustiante para as pessoas, e aí você tem esse pico. Depois você entra numa fase de valorização dos profissionais de saúde, então as pessoas que realmente estão dando a vida por isso, e é uma fase que eu acho que no Brasil ainda vai aumentar bastante, de valorização dos profissionais de saúde.
E aí a última fase é quando você começa a se preparar para a retomada. Na China, eles chegaram a essa fase já, eles começam eles já fizeram a retomada, né? Mas eles mantiveram alguns protocolos. Por exemplo, o uso de máscara foi algo que ficou lá na China, né? Eles estão tomando esse cuidado. E eles mantêm também um protocolo de distanciamento e tal. Então, é difícil saber o que vai acontecer aqui no Brasil, mas se a gente for seguir o exemplo da China, eu acho que os aprendizados e as condutas que a gente está tendo nesse momento talvez influenciem para também ter na retomada. Legal. Essa era até uma dúvida que eu ia perguntar, e você já respondeu, mas essa... se fosse chutar, né? Vocês têm um exemplo da China, obviamente é completamente diferente do Brasil, mas do que vai ficar depois disso tudo para a Ambev Brasil? Essas questões de uma maior preocupação com a segurança do colaborador, seja a segurança física quanto mental, das questões de máscara, de distanciamento. Você acha que vai ser algo que vai ser incorporado nas operações e não volta mais? Com certeza. Não tem volta. É que nem o da diversidade que a gente falou no começo, né? Esse tipo de coisa não tem volta. Tem um compromisso que eu esqueci de mencionar, Leonardo, mas quando a gente fala de saúde mental, né? O que as pessoas estão mais preocupadas agora é de perder o emprego, né? Acho que essa tá no topo das preocupações, além da saúde física, né? Falando da mental, é perder o emprego. E aí, quando a gente viu até uma pesquisa mostrando isso, que era o principal medo das pessoas, era perder o emprego, o nosso presidente foi na frente da companhia inteira e anunciou, falou, olha, eu não vou fazer nenhuma demissão, nenhuma redução de time pela crise nos próximos 3 meses e eu também não vou fazer redução de salário. Foi impressionante o impacto que isso teve. Quando a gente está falando de 30 mil pessoas quase, né? É um compromisso que ele não é nada fácil de fazer, porque realmente a crise, ela para o nosso setor, ela tem um impacto muito relevante. A gente está muito nesse momento de entretenimento, mas assim, é o que estava afligindo as pessoas. Era perder o emprego. Então não adianta a gente fazer também um monte de ação para a sociedade se a gente não fizer a interna. E quando a gente veio com esse compromisso e podendo passar essa mensagem para os nossos colaboradores, assim, o que a gente recebeu de mensagem das pessoas emocionadas, assim, foi de arrepiar. Foi uma coisa que realmente acho que fica para a vida. Eu, pessoalmente, nunca vou esquecer isso. E eu tenho orgulho de poder ter participado dessa decisão. Com certeza. A gente está super alinhado. Era exatamente essa minha próxima pergunta, que até algumas pessoas comentaram no chat. E essa é uma preocupação nacional, né? A questão do emprego. Estão todos aflitos com essa questão. Legal saber esse compromisso do CEO da Ambev. Com certeza não é um compromisso fácil de se fazer. Vão ter muitos acionistas que vão ficar preocupados, que só se preocupam com o bottom line, né? E isso é uma questão que é muito bacana, muito legal compartilhar, e eu espero que outras empresas também possam se comprometer com isso. Só que isso também, eu imagino que impacte uma outra parte da cadeia, que são os fornecedores, né? E eu queria, a minha próxima pergunta, abordar eles, né? Principalmente, eu não sei se vocês têm, mas eu creio que sim, pequenas e médias empresas, na cadeia de distribuição, com certeza, mas de fornecedores também. Como é que tem sido esse cuidado, esse carinho especial com essas empresas que são as que mais vão sofrer, né, nesses próximos meses? O que vocês têm imaginado já de imediato para elas? Sim, a gente chama de ecossistema, né, que são os nossos parceiros, clientes e fornecedores. Tem 2 linhas de atuação. Para clientes, a gente está trabalhando muito perto em iniciativas que garantam tanto um fluxo de caixa agora para eles, quanto na retomada. Então, teve, por exemplo, um movimento de Stella Artois que chama Apoie um Restaurante, que a pessoa compra não sei se você viu essa, ela compra um voucher para um jantar futuro. Acabou, né? Em alguns dias, né? A gente está aumentando agora, boa notícia. A gente fez várias parcerias, estamos agora entrando na segunda fase para aumentar. E isso é super legal, porque você consegue apoiar o pequeno restaurante que realmente não tem fluxo de caixa para aguentar a crise. E aí o consumidor compra um jantar agora para usar no futuro
e ele paga R$ 50 agora e pode usar 100 no futuro, a gente completa a diferença. Então, para clientes, Legal. tem isso, tem outras iniciativas que a gente está também, ainda não lançamos, mas que estamos aqui analisando para o momento de retomada, para ajudar também no fluxo de caixa do cliente. E para fornecedores, tem duas linhas. Tem uma primeira linha, que é a questão da revisão das situações dos pequenos fornecedores. Então, a gente tem hoje, mais ou menos, são quase 70% dos pequenos fornecedores que já estão... Desculpa, 70% de todos os fornecedores são pagos em 30 dias, mas a gente sabe que tem alguns que ainda não são pagos em 30 dias. Muita gente tem essa impressão, quando a gente fala, não só de Ambev, mas de outras grandes empresas, que o prazo de pagamento de fornecedores é mais extenso. Mas houve uma evolução, assim como a gente teve em outras áreas, que eu comentei da diversidade, também na relação com fornecedores, parceiros, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Então, a gente já revisou a política de pagamento e hoje são quase 70% pagos em 30 dias. O que a gente está fazendo agora, muito voltado para os pequenos, micro e pequenos, é ajudando em situações concretas. Então, alguns fornecedores estão nos demandando individualmente, a gente está conseguindo ajudar esses fornecedores. Mas mais importante do que isso é a própria garantia dos contratos, né? Eu sei que não é mais do que a gente pode falar, não é mais que obrigação você cumprir os seus contratos, mas assim, se a gente pensar a quantidade de contratos que tem, de demandas e compromissos que a gente assumiu, que a gente não vai ter aquela venda, a gente está tendo que se desdobrar bastante para garantir isso. E essa é a nossa garantia também. Então, cumprir todos os contratos, não ter nenhum tipo de postergação, inadimplemento, e também conseguir ajudar os pequenos e os micros, principalmente com prazo de pagamento. Legal. Muito, muito bacana. E isso faço questão de reforçar a importância de, se tiver profissionais de outras grandes empresas aqui na live participando, isso é muito importante. A questão do fluxo de caixa de pequenas e micros realmente é uma questão muito sensível, e soluções criativas como essa do voucher, né, da Estela, entre outras, às vezes você tem essas soluções que podem continuar sendo core business, você não vai deixar de vender, você não vai deixar de fazer a sua venda, mas pensar um pouquinho fora da caixa de como se apoiar nesse momento tão duro, né? Acho que essas iniciativas são muito legais de vocês poderem compartilhar. Tem um movimento muito bacana que foi o CEO da Malve que lançou, e aí a gente apoiou, a gente entrou depois apoiando também, Magazine Luiza, outras empresas, que é o Compre do Bairro. Compre do Bairro é uma plataforma que você consegue estimular realmente o negócio local, é bem bacana, acho que é legal divulgar. Legal. Então conheçam, entrem nas redes sociais, aí no Compre do Bairro, vi a Luísa comentando também recentemente, é muito interessante. Uma última questão de cadeia de valor, como é que tem sido a relação com, você comentou, né, da área de sustentabilidade, eu acho que é a única da empresa que normalmente falaria com concorrentes, né? E agora esse momento de crise, de certa forma, a gente tem visto, por exemplo, nos bancos se unindo, vocês tiveram contatos com outras empresas para poder compartilhar práticas, questões, como é que vocês têm feito? A gente tem um contato em associações que a gente participa, que a gente tem uma relação super boa, então eu interajo bem com concorrente, acho que é a única área da empresa realmente que tem essa liberdade, essa maturidade, acho, né, para falar com concorrentes, a nossa área. E é uma relação muito boa, assim, Leonardo, a gente tem bastante ética e bastante respeito, realmente, pelos nossos concorrentes. Não fechamos nenhuma parceria ainda em relação à Covid especificamente, mas até é boa a sua provocação, sua pergunta. Acho que vale a pena até. Vou aqui, faço o compromisso até desligando, vou até mandar uma mensagem lá para o pessoal para ver se a gente consegue fazer alguma coisa junta. Não, e conte com a gente aí para a gente se unir, porque eu penso que esse é o momento realmente de se dar as mãos, né? E não literalmente, né? Dar as mãos só virtualmente, tá? Mas, de fato, da gente poder se unir, e esse é um momento que a gente tem visto outros setores se mobilizando, e acho importante o setor aí de bebidas também ter essa iniciativa, né, de poder vocês compartilharem as suas práticas, a deles com vocês também. Eu acho que esse é um momento muito bacana nesse sentido. Uma última pergunta que fizeram aqui, que eu
compartilhe, que eu acho importante, a questão de economia circular vai ser uma preocupação, né, até para, talvez, pensando nessa questão das máscaras, de outras formas aí que vocês vão poder colaborar num futuro próximo. Vocês já pensaram em iniciativas de economia circular aí na área de sustentabilidade? As máscaras são feitas com PET reciclado, né? Então, a gente teve a decisão de... Ela ficaria melhor se ela fosse plástico virgem, resina virgem, porque ela fica mais transparente. Mas a gente entendeu que não fazia sentido, a gente colocou realmente a resina reciclada. Então, ele já é aquele PET-R que a gente chama, que é o reciclado. Fica um pouco mais turva ali a viseira da máscara, mas vale a pena pela sustentabilidade, pela cadeia circular. A gente tem também trabalho com a ANCAT, né, com os catadores, bastante orientação, ajuda para eles nesse momento. É um setor que está muito vulnerável, está muito exposto nas ruas, né, os catadores, com uma situação difícil de exposição. Então, de fato, assim, acho que você tocou num ponto que está sendo pouquíssimo explorado. Eu tenho visto muito pouca informação sobre isso, mas que é uma preocupação gigante que a gente tem. A gente tem o Brasil Recicla, que é um programa de economia circular, de reciclagem, que é super forte. Somos parceiros de outras empresas. E o trabalho com a ANCAT é nesse sentido mesmo, de dar apoio, ajudar com renda e capacitação dos catadores. Mas tem ainda muita oportunidade de aumentar esse trabalho, tá? Legal. Então, Carla, na verdade, assim, a gente até estendeu um pouquinho, eu comentei com você da gente ficar 35, 40 minutos, mas o papo estava bom. Imagina, eu atrasei aí para conseguir entender a tecnologia. Peço desculpas pela atraso. Imagina, mas eu queria, antes de tudo, já encaminhando um pouquinho para o encerramento, agradecer a todo mundo que participou. Essa é a nossa primeira iniciativa. Comentário aí de fazer um conteúdo mais leve e mais atual, e essa é a nossa intenção, né? Acho que às vezes a gente fala de Ambev, de grandes empresas, fica parecendo que é uma coisa intocável, mas somos feitos de pessoas, né? É importante conhecerem a sua carinha, a sua história, verem que a Ambev está preocupada com essas questões, não só do Covid, mas de outras questões de sustentabilidade. São empresas que estão se posicionando num momento difícil, com falas como a do CEO. Então, eu queria agradecer, assim, de coração, a sua participação, sua presença. Convido que a Ambev continue participando das iniciativas do Ethos, compartilhando. Vocês serão chamadas em outros momentos para compartilhar essas iniciativas. E eu queria que você deixasse um recado final para todo mundo que está ansioso em casa. Não foi combinado esse recado final, não. Minha filha apareceu aqui, não foi combinado, não. Mas eu que agradeço o convite, fiquei super feliz de poder participar aqui dessa primeira live, né? Que honra participar dessa primeira. Temos muito também a aprender com iniciativas maravilhosas, assim. Eu estou tendo muito orgulho do setor empresarial nessa Covid, espero que todo mundo que esteja assistindo também, né? A gente tem um mapeamento do mundo inteiro, eu acho que o Brasil está dando um show de bola nesse sentido de mobilização das empresas. Realmente, né, o compromisso do Itaú foi uma coisa assim maravilhosa que eles lançaram, impressionante. Então, como um banco brasileiro, ajudando os brasileiros. Ambev também nesse sentido, uma empresa brasileira que quer ajudar o Brasil. E dar o parabéns para várias outras empresas que também estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa crise. E espero que o meu recado final é que a gente consiga sair disso mais forte do que a gente está entrando, né? Que essa crise seja uma oportunidade para realmente a gente construir mais pontes e ter, quem sabe, um mundo empresarial cada vez mais colaborativo e gerando um impacto positivo cada vez maior para a sociedade. Legal, Carla. Fantástico mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Essa mensagem final, acho que com a sua filha ao lado ainda, a gente fica bem emocionado, que é importante a gente se unir de verdade. Quem quiser conhecer mais, né, sugiro de entrar nas redes sociais da Cervejaria Ambev. Vocês estão divulgando assim com uma frequência bem interessante, né? Todos esses novos passos que vocês estão fazendo. Também entrar nas redes do Ethos. A gente também está compartilhando muitas questões que as empresas estão fazendo nesse momento. É um momento de união. Peço desculpas se a gente não conseguiu responder todas as perguntas do chat, mas depois no privado a gente pode compartilhar com a Carla para ela também poder responder. Mas era importante a gente manter o fluxo da conversa.
Carla, super obrigado. A gente fica por aqui. Ô, Leonardo, quem quiser me escrever no LinkedIn também, Carla Cripa, com 2 P's, pode me mandar lá a mensagem, eu respondo todas no LinkedIn também. Ótimo, ótimo convite. A gente continua a conversa por lá, então. Semana que vem a gente tem uma super parceira sua aí, que é a Denise Rios, diretora da Natura. Fantástica. Vocês vão amar falar com ela, que ela é sensacional. Outra mulher fantástica que vai compartilhar agora no setor da Natura, né, tudo que eles têm feito. A gente entra às 5 horas da tarde, conta com a presença de vocês. Carla, mais uma vez, super obrigado. A gente fica por aqui. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo aí que está assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.